A Igreja Católica no Brasil nos propõe para o mês da Bíblia o estudo, a meditação e a oração a partir do livro de Josué. Confesso como biblista que é um livro bastante complicado de trabalhar. Primeiro, porque os fatos históricos não aconteceram da maneira como o livro de Josué narra. A arqueologia nos diz que as narrativas contidas no livro de Josué pouco têm a ver com a realidade histórica. Não pode absolutamente ser tomado em maneira fundamentalista, dizendo aconteceu assim. O segundo motivo é a complexidade da sua redação, que, segundo muitos, deve ter começado no tempo de Josias, mas que andou por muitos anos até ter sua redação final concluída. E terceiro, justamente porque uma leitura fundamentalista desse livro serviu muitas vezes para legitimar projetos dos poderosos ao conquistar povos considerados mais primitivos, quase fosse vontade de Deus. Foi, por exemplo, usado no tempo das cruzadas para justificar o avanço dos cristãos contra os árabes, os muçulmanos. É usada muitas vezes pelos radicais sionistas, dizendo que é assim que tem que ser. O extermínio das populações não judeus para que o povo de Israel tenha realmente a posse de toda a terra. Ao longo da história, foi usado também para justificar a teoria do destino manifesto lá nos Estados Unidos, quando no século XVIII se achava que fosse vontade de Deus a ocupação, submissão dos povos originários dos Estados Unidos até a costa oeste do Pacífico, impondo a eles nossa cultura, nossa religião, porque era superior, era melhor. E muito dessa mentalidade de uma civilização melhor que tem que se impor alimentou colonialismos e continua alimentando colonialismos no mundo inteiro. Talvez não mais usando o nome de Josué, mas mantendo esta lógica que a nossa civilização, chamada até cristã, deve se impor e dominar. No nosso Brasil, estamos vivendo isso cotidianamente. As populações originárias são consideradas primitivas, têm que ser civilizadas, nós somos a civilização. E se justifica matanças, se justificam ilegalidades, se justifica a tomada de terras, a partir quase que seja normal, vontade de Deus. Todos nós já devemos ter ouvido muita terra para pouco índio. Na realidade, 300 mil índios e pouco mais possuem alguns milhões, vários milhões de hectares, e se diz muita terra para pouco índio. Só que no Brasil, pelos dados oficiais, cerca de 22 mil grandes fazendeiros possuem muito mais terra do que todos os índios juntos. E não tem ninguém dizendo muita terra para pouco fazendeiro. Por quê? Porque a terra na mão dos fazendeiros significa, na cabeça desses poderosos, significa progresso, civilização, riqueza.
A mão dos índios significa terra nua. Tem que ser tornada produtiva, desmatando, garimpando, mineirando, etc. Fazemos parte dessa cultura dominadora muito presente a partir das nações mais poderosas. O livro de Josué, então, precisa ser retomado com muita atenção e com muito cuidado. Primeiro vamos falar de Josué. O nome Josué também já é bonito, né? Em hebraico é Yeshua. Em grego, Jesus. Nós cristãos acreditamos que o nosso Salvador, Jesus, o nome dele é o mesmo de Josué. Só como curiosidade, isso já é importante, porque dentro dele possui o conceito de salvação. Javé salva. Esse é o nome. Ele se chamava Oséias e Moisés o transforma em Josué. São poucas pessoas com esse nome. Parece só mais 2 pessoas nas memórias bíblicas com esse nome. Uma pessoa, inclusive, é o dono daquela eira onde foi deixada a Arca da Aliança, quando os filisteus, arrependidos de tê-la tomada, a devolveram a Israel. E depois Davi foi lá buscar para levar para o templo de Jerusalém. Bonito essa conexão de um Josué com a arca que será presente no livro de Josué. E o outro é o governador de Jerusalém, no tempo de Josias, aquele que estava supervisionando a entrada dos sacerdotes que vinham das aldeias, das comunidades não judias, trazidos para dentro de Jerusalém. Ele supervisionava que tudo funcionasse direitinho. Era o governador de Jerusalém. Isso é importante. É uma figura que, na memória histórica mais antiga, não tem muita relevância. Ele é recordado no capítulo 17 do Êxodo como o comandante das tropas de Israel que lutam contra os amalecitas, enquanto Moisés, na montanha, levanta suas mãos orando para Deus. E Josué vence os amalecitas. Depois é recordado, e várias vezes essa memória retorna, é a única memória que retorna várias vezes, quando, junto com Caleb, depois de ter feito a exploração da terra de Israel, diz, vamos entrar naquela terra. Não, mas são povos gigantes, são poderosos, nós vamos perder. E Caleb, sobretudo, e Josué junto, dizendo, não, temos que ir, não tenham medo, vamos lá que nós vamos vencer. Esta memória é relembrada até no livro dos Macabeus, onde se chamará Josué de juiz. Mas não aparece, por exemplo, nas memórias históricas nos Salmos. Nenhum Salmo lembra o nome de Josué. A destruição dos muros de Jericó não aparece em canto nenhum, a não ser neste livro. A mesma coisa de Ai. A mesma coisa da aliança de Siquém, que seria tão importante e conclusiva, não é recordada em nenhum outro texto bíblico. A sua importância só aparece nos textos mais recentes. Por exemplo, eu vou ler para vocês um texto que está em Sirácida, quando faz a história dos homens ilustres de Israel, homens, não tem uma mulher nessa história, e que, lembrando, Josué faz realmente o resumo do livro de Josué. Josué, filho de Num, foi um valente na guerra. Sucedeu Moisés entre os profetas, foi ilustre, tão ilustre como o nome que trazia, muito ilustre, salvador dos eleitos de Deus,
para derrubar os inimigos que se levantavam e para conquistar a herança de Israel. Que glória não alcançou ele em levantar as suas mãos e em brandir a espada contra as cidades. Quem pôde enfrentá-lo, pois o Senhor mesmo lhe trazia seus inimigos. Não deteve ele o sol em sua cólera, não se tornou um só dia tão longo como dois. Ele invocou o Altíssimo Todo-Poderoso, atacando os inimigos de todos os lados. O Deus grande e santo o atendeu com a chuva de pedras de grande força. Investiu impetuosamente contra as hostes inimigas e despedaçou-as na descida do vale, para que as nações conhecessem o poder de Deus e soubessem que não é fácil combater contra Deus. Ele seguiu sempre o Todo-Poderoso. É uma síntese do livro de Josué, que encontramos só no texto de Sirachida, que é um texto deuterocanônico. Isso quer dizer que a memória de Josué se consolidou muito tarde. Temos informações mais antigas, mas a memória de Josué se consolidou muito tarde. E é bonito que nesse texto se lembra o sol parado de Gabaon, se lembra a chuva de pedra, mas não se lembra, por exemplo, se lembra a destruição de Ai, a mão levantada com a espada para a destruição das cidades, mas não fala dos muros de Jericó. Muros, aliás, que segundo a arqueologia, no tempo que seria de Jericó, ao redor de 1200 antes de Cristo, não tinha. Já tinham sido derrubados muito tempo antes, muito tempo antes. Então, como nos aproximar do livro deste livro? Aliás, importante só lembrar que Josué seria um efraimita, descendente de Num, da tribo de Efraim. E Efraim é a Samaria. A capital de Efraim será Samaria. Talvez por isso, nas memórias históricas mais antigas, não tenha tanto espaço. Como nos aproximar, então, deste livro? O primeiro momento que nós faremos, o primeiro passo, é trabalhar, me parece importante, a questão da terra. Este livro fala da posse e da conquista do direito à terra. Então, temos que lembrar momentos em que esta posse, este direito, estava em discussão. No próximo encontro, nós vamos aprofundar a situação das terras desde os tempos do rei Josias, ao redor do ano 620, até o tempo de Esdras e de Neemias, quando definitivamente se consolidou a situação que depois vai permanecer por muitos séculos. São cerca de 200 anos importantes em que a questão da terra foi central e a questão da posse e propriedade desta terra também foi importante. Isso vai nos ajudar, talvez, a compreender melhor o sentido que teve na sua origem o livro de Josué nos seus diferentes momentos redacionais. Mas isso vai ser no nosso próximo encontro.